Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era madrugada na BR-290 e a chuva caía como uma cortina espessa que engolia a estrada. As gotas batiam no capô de um carro prata parado no acostamento, como se tentassem acordar algo que já não respondia. O motor ainda quente deixava escapar um som baixo, insistente, enquanto os faróis atravessavam a névoa em feixes trêmulos, iluminando o vazio. Dentro do veículo, um homem e uma mulher permaneciam lado a lado, imóveis, com as mãos repousadas sobre o colo e os olhos abertos. Um olhar fixo, profundo, impossível de decifrar. Não havia ferimentos, não havia sinal de luta, apenas uma serenidade perturbadora, o tipo de calma que não pertence a este mundo. A cena foi descoberta horas depois, por um caminhoneiro que percebeu as luzes acesas e decidiu parar. Ele descreveu o ar como estranhamente frio, denso e jurou ter ouvido o rádio sussurrar antes de se calar para sempre. O relógio do painel marcava 2h17 e nunca mais voltou a funcionar. No banco de trás, uma flor murcha repousava sobre um lenço branco manchado por umidade antiga. Do lado de fora, as únicas pegadas eram as do próprio caminhoneiro. Nenhum outro rastro, nenhuma pista, nenhuma explicação. As fotografias feitas pela perícia mostravam a estranheza da cena. 2 corpos em perfeito estado, o rádio desligado, o relógio parado e uma ausência quase espiritual no ar. O perito responsável escreveria mais tarde que havia algo ali impossível de medir, mas claramente presente. A estrada conhecida como Estrada do Sol passava a carregar um novo nome entre os moradores: o Trecho do Silêncio. Nas semanas seguintes, boatos começaram a circular. Falava-se em promessas não cumpridas, em mensagens interceptadas, em aparições noturnas nas curvas daquela mesma rodovia. Tudo parecia alimentar uma verdade incômoda, a de que o caso não terminava ali. Porque talvez eles não tenham morrido naquela madrugada. Talvez apenas tenham parado em um tempo que continua nos observando. E a pergunta que ecoa desde então é: o que realmente aconteceu naquela estrada? E por que o relógio ainda marca 2h17 toda vez que alguém passa por ali? Se você quer entender o que realmente aconteceu naquela madrugada e descobrir por que o relógio daquela estrada nunca mais voltou a marcar outro horário, inscreva-se agora no canal Arquivos Perdidos BR e deixe o like, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensa sobre coincidência. O ano era 2002. O Brasil atravessava um daqueles períodos em que a modernidade e o atraso caminhavam lado a lado, disputando espaço na alma do país. No extremo sul, o Rio Grande do Sul enfrentava um inverno severo. Ventos cortantes varriam os campos, a neblina se arrastava pelas rodovias e as cidades do interior mergulhavam em um silêncio que só era quebrado pelo barulho distante de motores solitários cruzando o asfalto. Era uma época em que os telefones ainda dependiam de fio, as notícias demoravam a chegar e a solidão das estradas guardava mais segredos do que registros. Oficiais poderiam conter. A Estrada do Sol, oficialmente conhecida como um trecho secundário da BR-290, não carregava fama até então. Era apenas uma via estreita, ladeada por plantações e florestas baixas, usada por viajantes que preferiam evitar o tráfego das rodovias principais. Mas havia algo de particular naquele trecho. Motoristas falavam sobre trechos em que o GPS falhava, bússolas perdiam o norte e o ar parecia pesado, elétrico, como se uma força invisível estivesse sempre à espreita. Para alguns era superstição, para outros um aviso antigo. Uma herança de histórias contadas por colonos e caminhoneiros que juravam ter visto luzes dançando entre as árvores em noites de tempestade.
Naquele tempo, o país se encontrava em transição. O medo da violência urbana crescia, mas no interior, o terror assumia outra forma, mais sutil, mais psicológica. Nas cidades pequenas, o que não era compreendido simplesmente deixava de ser mencionado. Os moradores falavam de forma contida, evitando comentários que pudessem atrair curiosos ou despertar lembranças. Era como se o próprio ar carregasse uma lei silenciosa. Certas coisas não deviam ser ditas em voz alta. No vilarejo mais próximo da Estrada do Sol, chamado Vila das Pedras, as pessoas lembravam vagamente de acidentes misteriosos na década de 1980. Carros encontrados abandonados, com o motor funcionando e sem passageiros à vista. Nenhum caso ganhou destaque, nenhum inquérito foi concluído. As autoridades os tratavam como incidentes comuns, mas os velhos moradores sabiam que havia algo que não se encaixava. A estrada muda de humor quando chove, dizia um antigo mecânico da região. E quem ignora o aviso, às vezes não volta. Era nesse ambiente, entre o progresso e a superstição, que André e Larissa decidiram fazer sua viagem. A estrada parecia segura, tranquila, e o destino, uma pousada charmosa em meio à serra, prometia apenas descanso e romance. Nada indicava que o trajeto se transformaria em uma das histórias mais enigmáticas do sul do país. Mas havia um detalhe que poucos perceberam e que mais tarde se tornaria essencial para entender o que aconteceu. No quilômetro 47 da Estrada do Sol, o asfalto apresentava uma leve depressão, quase imperceptível. Um ponto onde o rádio costumava falhar, as bússolas giravam em falso e o tempo, por alguma razão, parecia desacelerar. E foi exatamente ali que o destino do casal seria selado. Antes de se tornarem nomes em um inquérito inacabado, André Figueira e Larissa Moura eram apenas duas vidas comuns cruzando o mesmo caminho. Ele, técnico em eletrônica, acostumado a decifrar circuitos e ruídos, um homem metódico, reservado, que preferia ouvir ao falar. Ela, professora de literatura, apaixonada por versos e tardes de chuva, com um olhar que transformava o banal em poético. Juntos, formavam um casal sereno, o tipo de amor discreto que vive nos intervalos do barulho do mundo. Moravam em Porto Alegre, num pequeno apartamento de aluguel, decorado com livros, discos antigos e plantas que insistiam em sobreviver mesmo sem sol. Planejavam se mudar para uma cidade menor, onde pudessem ter um jardim e um pouco mais de silêncio. Era o fim de um semestre letivo, quando decidiram viajar para celebrar 2 anos de namoro. Um fim de semana comum, sem pressa, sem compromissos, apenas o desejo de respirar longe do concreto. Naquela sexta-feira, 14 de junho, Larissa saiu da escola carregando uma sacola de papéis corrigidos e um livro de poesias de Manuel Bandeira. Testemunhas lembram que ela estava distraída, como se algo a perturbasse. Durante as semanas anteriores, vinha recebendo ligações anônimas, vozes que nada diziam, apenas respiravam do outro lado da linha antes de desligar. André achou que era trote. Ela achou que era presságio. Nenhum dos dois estava certo. À noite, arrumaram as malas. Uma muda de roupa, uma câmera fotográfica e um mapa impresso. Hábito dele, que não confiava em GPS. A viagem não seria longa. Pouco, mais de 3 horas, até uma pousada na serra. Larissa insistiu para levarem flores. Disse que o lugar pedia cor. Ele riu e assim partiram, com a estrada diante deles e um céu que começava a se fechar. Amigos próximos afirmaram que o casal parecia tranquilo nos dias que antecederam a viagem. Mas há detalhes que surgiram depois, pequenos fragmentos de rotina que juntos parecem carregar um aviso silencioso. André comentara com um colega que vinha tendo sonhos recorrentes com estradas vazias. Larissa, por sua vez, escreveu em seu diário uma frase que hoje soa quase profética.
O tempo às vezes se dobra para esconder o que não deveria ser visto. E assim, entre a calma e a premonição, eles seguiram rumo à Estrada do Sol. O carro, um modelo simples, estava revisado, o tanque cheio e o rádio sintonizado em uma estação local. Nenhum deles sabia que algumas horas depois, aquelas mesmas ondas sonoras seriam a trilha final de suas existências. Na manhã seguinte, quando as notícias começaram a circular, vizinhos descreveram a sensação de irrealidade. Parecia mentira, disse uma colega de Larissa. Ela falava tanto sobre a vida que ninguém conseguia acreditar que o silêncio tinha vencido. Mas o silêncio, na Estrada do Sol, não era ausência de som. Era presença, densa, intencional. E enquanto as primeiras suspeitas se formavam, uma pergunta ecoava entre os que os conheciam. O que aconteceu entre o último riso da viagem e o instante em que o tempo simplesmente parou? A madrugada do dia 15 de junho de 2002 nasceu envolta em névoa espessa. O tipo de névoa que distorce o horizonte e apaga qualquer vestígio de distância. André e Larissa haviam deixado a pousada pouco depois das 10 da noite, dizendo aos funcionários que pretendiam voltar à capital antes do amanhecer. O tempo havia mudado. A chuva, antes leve, transformou-se em uma parede líquida e os relâmpagos riscaram o céu com a precisão de bisturis. No rádio, uma música antiga de Elis Regina tentava preencher o vazio do carro, mas o som vinha intermitente, cheio de estática. O velocímetro indicava 80 km por hora quando o carro entrou no trecho conhecido pelos caminhoneiros como Curva do Retorno. Ali, a estrada estreita serpenteava entre morros cobertos de pinheiros e uma plantação abandonada. Nenhuma iluminação pública, nenhum sinal de vida. Apenas o eco dos pneus sobre o asfalto molhado e o som dos limpadores lutando contra a tempestade. O último registro visual do casal foi captado por uma câmera de pedágio às 23h42. Depois disso, nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. O carro foi avistado horas depois, parado no acostamento do quilômetro 47, com os faróis ainda acesos e o motor em funcionamento. O caminhoneiro que o encontrou relatou algo curioso. Disse que, ao se aproximar, sentiu um frio que parecia vir do chão, uma espécie de vibração metálica que o fez hesitar por instantes antes de abrir a porta. Dentro, encontrou os dois. André, com a cabeça voltada, levemente para o lado, o rosto sereno. Larissa, com os olhos abertos, olhando fixamente para o para-brisa, onde gotas de chuva desciam lentamente como lágrimas. Nenhum hematoma, nenhum sinal de luta, apenas imobilidade. O rádio estava sintonizado em uma estação fora do ar, emitindo um chiado contínuo, e o relógio digital do painel marcava 2h17. O detalhe mais perturbador, porém, estava no vidro interno da janela do passageiro. Um rastro de dedo, desenhado de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado apontar algo ou pedir ajuda segundos antes do fim. A polícia chegou ao local por volta das 5 da manhã. A primeira observação dos peritos foi que o motor ainda estava morno, indicando que não havia passado muito tempo desde a parada. Os corpos foram removidos sem resistência, as mãos limpas, as roupas secas. Dentro do carro, encontraram apenas uma câmera descartável, um livro de poesia molhado e um mapa amassado. Nenhum sinal de violência, nenhum objeto fora do lugar. As fotos tiradas na cena mostram uma imagem paradoxal. Dois corpos imóveis dentro de um carro intacto, cercado por uma paisagem deserta. O contraste entre o caos da tempestade e a serenidade dos rostos criou um desconforto coletivo. Era como se algo invisível tivesse atravessado a estrada e, por um instante, desligado o fio vital que mantém a realidade em movimento. Quando a perícia terminou,
O caminhoneiro se aproximou de um dos policiais e perguntou o que poderia ter causado aquilo. O agente apenas respondeu, sem olhar diretamente para ele: nada natural. O caso, que a princípio parecia uma tragédia de estrada, começava a exalar um cheiro de anomalia. E o mais intrigante ainda estava por vir. Porque nas próximas horas, quando a notícia se espalhou pela pequena Vila das Pedras, a reação das pessoas foi estranhamente contida. Ninguém parecia surpreso. Ninguém se espantava com o que via. Como se, de alguma forma, todos já soubessem que algo assim estava destinado a acontecer ali. O amanhecer daquele sábado trouxe mais do que chuva e sirenes. Trouxe um desconforto coletivo, um murmúrio de incerteza que se espalhou pelas vielas da pequena Vila das Pedras como um rumor antigo, despertando de um sono profundo. O carro de André e Larissa, coberto por uma lona translúcida, foi removido lentamente da estrada, enquanto curiosos observavam em silêncio. O som dos flashes dos fotógrafos era engolido pelo vento, e o ar parecia pesado demais para ser respirado. A notícia chegou às rádios locais antes mesmo do meio-dia. O locutor falava com hesitação, como quem não acreditava nas próprias palavras. Casal encontrado morto dentro do carro, sem sinais de violência, sem explicação aparente. Em poucas horas, o caso ultrapassou os limites da cidade e chegou à capital, onde os jornais destacavam manchetes tímidas, quase desconfortáveis, evitando palavras como crime ou mistério. A versão oficial, ainda frágil, sustentava apenas que o casal provavelmente adormeceu e foi vítima de asfixia. Mas bastava uma olhada nos corpos para entender que aquilo não fazia sentido. Os moradores da região, acostumados a acidentes nas estradas, falavam baixo. Muitos lembravam de outros episódios parecidos. Histórias de carros parados com o motor ligado, de motoristas que nunca mais voltaram. No bar da esquina, um caminhoneiro afirmou que havia passado pelo mesmo trecho poucas horas antes e viu algo estranho. Luzes tremendo na neblina, como se alguém estivesse acenando. Ninguém acreditou de imediato, mas ninguém teve coragem de desmenti-lo. Na delegacia, o delegado responsável manteve uma postura protocolar, repetindo frases prontas. Sem ferimentos, sem indícios de crime, sem sinais de luta. Mas o legista, homem experiente e de fala contida, não escondeu o desconforto. Ao ser questionado por repórteres, limitou-se a dizer: eles parecem ter parado, juntos. A cidade reagiu como costuma reagir diante do inexplicável, com silêncio. As janelas se fecharam mais cedo. Os moradores evitaram sair à noite e o trecho da Estrada do Sol foi batizado por alguns como a Curva dos Adormecidos. Era o nome que os antigos davam aos lugares onde a morte passava sem deixar pegadas. Entretanto, algo começou a incomodar os investigadores. O motor do carro estava intacto, o combustível ainda pela metade e as portas trancadas por dentro. Tudo indicava que o veículo fora estacionado de forma voluntária, não forçada. Mas por quê? O que os fez parar? Nos dias seguintes, novas informações emergiriam, e nenhuma delas traria conforto. Pelo contrário, cada detalhe acrescentado àquele quebra-cabeça tornava o quadro mais perturbador. As primeiras anotações do inquérito soavam quase banais. Casal encontrado sem vida dentro do veículo. Causa provável, parada cardiorrespiratória. Nenhum indício de luta, nenhum sinal de arrombamento. O relatório preliminar cabia em uma folha. Mas o que deveria encerrar o caso em poucas horas foi, na verdade, o ponto de partida para uma sucessão de falhas, omissões e contradições que ainda hoje ecoam nos bastidores da polícia local. O delegado responsável, um homem de meia idade conhecido por sua rigidez, parecia ansioso para encerrar o processo. Nas primeiras entrevistas,
descartou hipóteses de homicídio e tratou o caso como um incidente isolado. Porém, os detalhes técnicos logo começaram a minar a narrativa oficial. O laudo do legista indicava que os corpos não apresentavam nenhum traço de intoxicação, trauma físico ou envenenamento. O coração de ambos parara em completo sincronismo, como se uma força invisível tivesse desligado os dois ao mesmo tempo. A perícia identificou outro ponto de estranheza. As roupas das vítimas estavam secas, o que significava que a morte não havia ocorrido durante a tempestade. Isso sugeria que eles haviam parado antes da chuva mais intensa, mas ninguém soube precisar por quê. O relógio travado em 2:17 tornava a linha temporal ainda mais confusa. O motor, em funcionamento até a chegada da polícia, indicava que o carro permaneceu ativo mesmo após o colapso dos dois. Quando os investigadores abriram o porta-luvas, encontraram algo peculiar. Um mapa impresso, dobrado com precisão, marcando um caminho alternativo até a serra. Uma rota de terra batida que não constava em nenhum registro viário. O papel estava manchado de um barro avermelhado, diferente do solo local. Esse detalhe chamou a atenção do perito, que recolheu uma amostra. Dias depois, o laboratório confirmou. Tratava-se de um tipo de argila proveniente de uma região a mais de 30 quilômetros dali, próxima a uma antiga pedreira desativada. Como aquele barro foi parar no carro se eles jamais desviaram da BR-290? Os investigadores voltaram ao ponto onde o veículo foi encontrado e percorreram o trecho a pé. Descobriram marcas superficiais de pneus, interrompidas abruptamente poucos metros antes do acostamento, como se o carro tivesse deslizado suavemente para o canto e parado por conta própria. Nenhum rastro de outro veículo. Nenhum vestígio de frenagem brusca, nada. No relatório complementar, um agente descreveu uma sensação incômoda. O ar parecia pesado, quase metálico. Os rádios de comunicação falharam por alguns minutos enquanto estivemos ali. Outros peritos confirmaram interferência eletromagnética nos equipamentos, mas o dado foi suprimido do relatório final. O caso precisava ser encerrado. E qualquer menção ao inexplicável ameaçava a credibilidade da investigação. Dias depois, o processo foi arquivado provisoriamente, mas algo permaneceu na sombra. Um estagiário da perícia, intrigado, revisitou as fotos do caso à noite e percebeu um detalhe que ninguém notara antes. Na lente da câmera descartável recolhida no carro, havia uma única imagem parcialmente revelada. Um borrão de luz em forma de espiral, captado na mesma hora em que o relógio do painel parou. Essa foto desapareceria misteriosamente do arquivo semanas depois. A imprensa não teve acesso a esses documentos e o caso, aos olhos do público, foi sepultado com a classificação de morte acidental. Contudo, entre os policiais que estiveram na cena, um pacto silencioso se formou. Nenhum deles voltou à Estrada do Sol sozinho, porque no fundo sabiam que havia algo ali, algo que não pertencia a este tempo. Quando o caso finalmente caiu no domínio público, a ausência de respostas tornou-se o combustível perfeito para o surgimento de versões cada vez mais improváveis. As rádios locais, incapazes de sustentar o silêncio, começaram a convidar especialistas, curiosos e até místicos para opinar sobre o ocorrido. Cada um parecia ter uma explicação, e ao mesmo tempo ninguém conseguia provar coisa alguma. A primeira hipótese ganhou força entre os técnicos. Vazamento de monóxido de carbono. Alegavam que o casal teria dormido com o motor ligado e inalado o gás mortal. Uma explicação conveniente, prática, limpa. Mas havia um problema. O laudo toxicológico era negativo. Nenhum traço do composto fora encontrado no sangue das vítimas.
Além disso, o carro era novo, revisado há menos de 15 dias. O mecânico que o inspecionara, um homem de fala pausada e mãos grossas de graxa, garantiu que aquele motor não vazava nem esperança. A segunda teoria surgiu na mesma semana e vinha de uma linha mais sombria. Um ex-aluno de Larissa, adolescente na época, teria desenvolvido uma fixação obsessiva pela professora. Mensagens antigas foram descobertas em seu computador. Frases vagas, românticas e uma promessa estranha. Um dia, a senhora vai ver o que é estar presa no tempo. O jovem foi interrogado, mas nada concreto foi encontrado. Morava em outra cidade, possuía álibi sólido e nunca mais tocou no assunto. Ainda assim, muitos acreditam que a obsessão dele não terminou ali. Mas foi a terceira teoria que realmente espalhou o medo. Os moradores mais antigos começaram a sussurrar sobre a curva do retorno. Um trecho específico da Estrada do Sol, onde, segundo lendas antigas, o tempo se dobra sobre si mesmo. Era um mito antigo, herdado dos tropeiros da região, que falavam de luzes que surgiam da mata, de vozes que chamavam pelo nome e de viajantes que, ao passar por ali, juravam sentir o relógio parar por alguns segundos. Alguns relatos antigos mencionavam até a presença de figuras humanas observando da beira da estrada, imóveis, sem rosto, cobertas por uma névoa fina. As autoridades descartaram essa versão como superstição rural, mas o comportamento dos próprios policiais contradizia a negação. Nenhum deles aceitava patrulhar aquele trecho à noite. Um deles, entrevistado anonimamente anos depois, confessou que durante as buscas ouviu alguém bater na lataria do carro de dentro da mata. Mas, ao verificar, não havia ninguém. Disse ainda que o rádio de comunicação repetiu 3 vezes a mesma frase. Uma interferência em voz feminina sussurrando: "Ainda estamos aqui". Outra hipótese levantada por investigadores independentes falava em experimentos militares clandestinos. Na época, circulavam rumores sobre testes de comunicação de alta frequência feitos por uma empresa contratada pelo governo. O quilômetro 47 coincidia exatamente com a área usada para calibração de antenas experimentais. Falava-se em pulsos eletromagnéticos, distorções de campo e falhas na percepção temporal. Nenhum documento oficial, porém, confirmou essa ligação. Conforme as versões se multiplicavam, o caso deixava de ser apenas uma morte misteriosa e ganhava contornos de assombração moderna. O público não sabia mais distinguir fato de boato, ciência de superstição. Mas havia um ponto em comum em todos os relatos. Algo na Estrada do Sol interferia na realidade. E então, 10 anos depois, um acontecimento inesperado reacenderia o enigma. Porque o que parecia sepultado pelo esquecimento voltaria à tona com a descoberta de um objeto simples, esquecido por acaso, um item que traria de volta não apenas as dúvidas, mas também o medo. Foi em 2012, 10 anos após a tragédia, que o silêncio da Estrada do Sol voltou a ser quebrado. Um fotógrafo amador, apaixonado por ruínas e lugares abandonados, percorria o interior do Rio Grande do Sul, registrando casas esquecidas pelo tempo. Numa tarde fria de agosto, ele entrou em uma antiga guarita de pedágio desativada desde o fim dos anos 90. Entre telhas quebradas e poeira acumulada, encontrou uma pequena caixa metálica coberta de ferrugem. Dentro dela, um amontoado de recortes de jornais, um mapa rasgado e uma fita cassete sem identificação. Curioso, o fotógrafo levou o material para casa e, ao reproduzir a fita em um aparelho antigo, ouviu uma voz rouca, masculina, falando com clareza perturbadora. "Eu vi o carro. Vi as luzes apagarem, mas o que saiu dele não era mais gente." A gravação durava menos de 1 minuto, mas o tom das palavras carregava algo indecifrável, uma mistura de medo e resignação.
A notícia vazou na internet poucos dias depois, e o caso, antes esquecido, ressurgiu com força. A perícia digital da Polícia Civil confirmou que a voz pertencia a Carlos Ventura, ex-funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem, que havia desaparecido meses após o caso original. Ventura era conhecido entre os colegas por fazer plantões noturnos na região da Estrada do Sol. Tinha o hábito de registrar em cadernos pessoais tudo o que observava. Seu último registro datava de 12 de julho de 2002, menos de um mês após a morte do casal. Nele, escreveu: a mesma curva, as mesmas luzes e o mesmo frio. Eles voltaram. Essa anotação foi encontrada pela família dentro de um envelope lacrado, junto com uma carta nunca enviada, endereçada ao chefe da divisão regional. O texto dizia apenas: não posso mais dirigir à noite. A estrada me observa. A revelação provocou um novo interesse jornalístico. Programas de televisão reabriram o debate enquanto equipes independentes revisitaram os arquivos do caso. Uma coincidência chamou a atenção. A fita cassete estava marcada com o mesmo tipo de barro avermelhado encontrado no tapete do carro de André e Larissa, o mesmo solo que vinha da pedreira desativada. O que ligava um funcionário desaparecido a um casal morto 10 anos antes? Como aquele objeto foi parar em uma guarita abandonada? E por que, após a divulgação da gravação, os peritos que ouviram a fita relataram falhas inexplicáveis em seus equipamentos eletrônicos durante as análises? Aquela descoberta não apenas reacendeu o caso, ela trouxe à tona uma sensação de presença. Como se algo, há muito adormecido, tivesse despertado novamente. E quando as autoridades tentaram, mais uma vez, encerrar o assunto, um novo padrão começou a emergir nas semanas seguintes. Um padrão que revelaria que a estrada jamais deixou de cobrar o que era seu. Com o ressurgimento da fita, acreditava-se que novas investigações dariam fim ao mistério. Mas o que aconteceu foi o oposto. O caso mergulhou novamente no esquecimento. Dessa vez, de forma quase deliberada. O inquérito reaberto em 2013 foi encerrado em menos de 3 meses. A justificativa oficial dizia que as provas não apresentavam valor técnico suficiente para sustentar novas linhas investigativas. Era a forma burocrática de enterrar o que não se podia explicar. Pouco a pouco, os jornais deixaram de noticiar o assunto. O fotógrafo que havia encontrado a fita sofreu um acidente inexplicável meses depois. Seu carro foi encontrado capotado a poucos quilômetros da mesma estrada. Ele sobreviveu, mas relatou que, instantes antes do impacto, o rádio começou a tocar sozinho uma música antiga que ele jurava nunca ter sintonizado. Nos anos seguintes, o nome de André e Larissa desapareceu dos arquivos públicos. Até mesmo o processo judicial, antes acessível por meio de requisição formal, foi declarado extraviado. As fitas originais do depoimento da perícia sumiram. Quando um repórter tentou contato com o legista responsável pelo caso, descobriu que ele havia falecido há 8 anos e que a casa onde morava fora demolida sem deixar vestígio de documentos. A Estrada do Sol, por sua vez, seguiu existindo, intocada. O quilômetro 47 foi parcialmente interditado para obras de manutenção que nunca começaram. Ainda assim, motoristas afirmavam que, durante a madrugada, era possível ver luzes imóveis no acostamento, idênticas às descritas em 2002. Alguns paravam para verificar e encontravam o lugar vazio, mas diziam sentir o cheiro de motor queimado e ouvir o som de uma música antiga vindo de lugar nenhum. O silêncio tomou conta da Vila das Pedras. Os moradores já não falavam sobre o assunto, não por esquecimento, mas por escolha. Era como se houvesse um acordo tácito para deixar o passado quieto.
Um senhor que trabalhava em um posto de gasolina nas proximidades resumiu a sensação em uma frase: aqui o tempo não cura, ele apenas espera. E foi esse silêncio pesado e coletivo que deu ao caso sua dimensão mais sombria. Porque o esquecimento ali não parecia natural, parecia orquestrado, como se a própria estrada tivesse decidido apagar os rastros daqueles que ousaram lembrá-la. Mas o tempo, por mais que finja ser cúmplice, nunca deixa de guardar aquilo que o homem tenta enterrar. E décadas depois, uma nova descoberta viria para provar que a estrada ainda respirava. Foi em 2024, mais de 2 décadas depois da tragédia, que o caso voltou à superfície. Não por acaso, mas por insistência do acaso. Um grupo de jornalistas independentes, especializado em reexaminar investigações arquivadas, decidiu revisitar os arquivos da Delegacia de Guaíba em busca de inconsistências em casos antigos. Entre pastas rasgadas e relatórios mofados, encontraram um envelope pardo sem identificação. Dentro dele, um relatório técnico nunca divulgado, datado de julho de 2002. Com o selo do antigo Detran estadual. O documento descrevia uma anomalia detectada no carro de André Figueira. Segundo o engenheiro responsável, o sistema elétrico havia apresentado um comportamento impossível. O motor funcionara por mais de 2 horas após a falha total do circuito interno, quando a bateria já estava completamente descarregada. Nenhuma explicação técnica foi registrada, apenas uma nota marginal escrita à mão em caligrafia trêmula. O rádio continuou tocando, mesmo sem energia. A informação foi confirmada com o antigo mecânico da perícia, hoje aposentado. Ele admitiu, em entrevista, que parte dos dados originais foi ocultada para evitar exposição desnecessária. Disse também que um ruído grave, de baixa frequência, foi detectado durante a análise do sistema de ignição, um som semelhante a uma pulsação humana. O relatório técnico descreve a vibração como não identificável, possivelmente de origem eletromagnética. Os jornalistas decidiram seguir essa pista. Consultaram registros de campo do Exército sobre atividades de comunicação experimental realizadas entre 2000 e 2003. Descobriram que, por coincidência ou não, uma torre de transmissão portátil fora instalada a menos de 10 quilômetros da estrada, do Sol naquele mesmo período. O equipamento, segundo fontes, era usado para testar ondas de baixa frequência capazes de interferir em dispositivos eletrônicos. Nenhuma relação oficial foi estabelecida, mas a sincronia temporal era inquietante. Enquanto isso, moradores voltaram a relatar fenômenos estranhos. Motores que apagavam repentinamente, rádios que ligavam sozinhos e o som constante de estática preenchendo o ar nas noites mais úmidas. Alguns juravam ouvir vozes sussurrando nomes. Outros, sons de passos acompanhando o caminhar de quem ousava parar no quilômetro 47. A equipe jornalística decidiu retornar ao local e gravar um documentário. Durante as filmagens, as câmeras captaram algo inexplicável. Uma falha repentina no áudio, seguida por segundos de silêncio absoluto. Quando o som voltou, o microfone principal registrou 3 batidas espaçadas, idênticas às descritas no primeiro relatório do caminhoneiro que encontrou o carro em 2002. O arquivo foi enviado para análise acústica. E o resultado, mais uma vez, não trouxe paz. A frequência registrada não correspondia a nenhum ruído conhecido de interferência natural. O técnico que assinou o laudo escreveu uma única frase antes de devolver o material. O som parece responder. O retorno do caso trouxe mais perguntas do que respostas. Mas, para os que viveram o suficiente para lembrar daquele inverno de 2002, o simples fato de o nome Estrada do Sol voltar aos jornais soava como uma convocação. Porque há histórias que o tempo não enterra,
Ele apenas devolve quando o esquecimento se torna pesado demais. E quando a verdade volta à superfície, o que emerge com ela nem sempre é luz. Às vezes, é apenas o reflexo do que o escuro nunca deixou de observar. O caso da Estrada do Sol, mais do que um mistério policial, tornou-se um espelho. Um reflexo distorcido de algo que habita todos nós. O medo do inexplicável. Porque, no fim, talvez o verdadeiro enigma nunca tenha sido o que aconteceu com André e Larissa, mas o motivo pelo qual precisamos tanto entender. O ser humano suporta a tragédia, mas não suporta o vazio. E quando o vazio se instala, ele o preenche com histórias, com teorias, com fantasmas que fazem mais sentido do que o silêncio. Naquela estrada, o tempo se comportou como uma criatura viva, observando, esperando e talvez escolhendo. As coincidências, as falhas nos aparelhos, as vozes, os sons, tudo poderia ser coincidência, é verdade. Mas o que dizer da insistência? Da repetição precisa dos sinais, das horas, dos detalhes que retornam como ecos de uma lembrança que o mundo tenta apagar. A lógica não explica o que o medo traduz. Algo aconteceu naquele ponto, algo que não se limita a causas físicas ou mecânicas. A estrada se tornou símbolo daquilo que preferimos varrer para debaixo da memória. Os mistérios que a razão não domestica. As histórias que assustam porque nos lembram de que não temos controle sobre o que pulsa no invisível. O esquecimento ali pareceu uma forma de autopreservação, como se todos, de alguma maneira, entendessem que investigar demais seria atravessar uma fronteira da qual poucos voltam os mesmos. A lembrança de André e Larissa é, então, mais do que um caso arquivado. É uma metáfora sobre o destino humano. A busca eterna por respostas em um universo que às vezes só oferece o som do vento e o farol tremulante de um carro parado na chuva. Talvez o que matou o casal não tenha nome, nem rosto, nem forma. Talvez tenha sido apenas o encontro com aquilo que nos observa quando acreditamos estar sozinhos. E se a estrada for apenas um espelho do tempo, refletindo não o que passou, mas o que ainda não conseguimos compreender? Hoje, a Estrada do Sol segue lá, silenciosa, envolta em névoa nas madrugadas de inverno, esquecida por quem prefere não lembrar. Os quilômetros continuam se estendendo, mas há algo naquele trecho que parece suspenso, imóvel, como se o tempo evitasse tocá-lo. O asfalto ainda guarda as marcas do passado, os faróis que se apagam quando o relógio marca 2h17, e o mesmo vento frio que, para alguns, traz vozes que não pertencem mais a este mundo. Os poucos que se arriscam a cruzar o quilômetro 47 relatam sensações idênticas. Uma súbita lentidão nos batimentos, o som do rádio que falha, a impressão de não estar sozinho. Nada que possa ser registrado por câmeras, mas suficiente para deixar o instinto em alerta. A estrada observa, e isso basta. 23 anos depois, o caso de André Figueira e Larissa Moura permanece sem resposta. Nenhum culpado, nenhuma explicação científica, nenhuma causa oficial. Apenas perguntas, ecoando como um sussurro constante. Talvez o que aconteceu naquela noite nunca deva ser explicado. Talvez algumas histórias existam justamente para lembrar que o desconhecido ainda habita o mesmo mundo que chamamos de real. A Estrada do Sol tornou-se mais do que um caso. Tornou-se um símbolo do que o tempo tenta apagar e o esquecimento insiste em proteger. Porque quando o silêncio é tão absoluto, ele deixa de ser ausência e se transforma em presença. Uma presença que respira dentro da memória de quem ousa se lembrar. E se no fim a verdade não estivesse escondida sob o asfalto, mas dentro de nós, na parte que teme olhar o inexplicável e mesmo assim não consegue desviar o olhar? Você acabou de ouvir mais um caso dos Arquivos Perdidos BR,
onde o tempo apaga rastros, mas nunca verdades. Se acredita que nenhuma história deve morrer, inscreva-se agora e venha com a gente investigar o próximo mistério que o esquecimento tentou enterrar. Porque enquanto houver alguém disposto a lembrar, a estrada jamais ficará em silêncio.